Hoje a gente vai ver a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, cujo tema é a vida carnal. Corinto era a cidade mais importante da Grécia, que ficava na principal rota entre o leste e o oeste, com inúmeros viajantes do Império Romano e comerciantes também. Era uma cidade muito rica, com cultura, arte, e era o principal centro de culto a Vênus, que era a deusa do amor e da beleza, e era marcada pela imoralidade. A população de Corinto era uma mistura de gregos nativos, de colonizadores romanos e também de judeus. O evangelho chegou ali mais ou menos 20 anos depois da ressurreição de Jesus, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Ele tinha mais ou menos 50 anos, estava vindo de Atenas, e ali se associou a um casal chamado Priscila e Áquila, e os três trabalhavam fazendo tendas. Isso está lá em Atos 18. Depois que saiu dali, Paulo continuou essa segunda viagem missionária dele, e mais tarde, durante a terceira viagem missionária, enquanto ele estava em Éfeso, ele escreveu essa primeira carta para os cristãos de Corinto. O objetivo dele era purificar a igreja de divisões, disputas e imoralidade, e também sanar algumas dúvidas que eles tinham a respeito de casamento, costumes sociais, dons, ressurreição, etc. O autor então foi o apóstolo Paulo, em cerca de 56 depois de Cristo. E o nome do livro no grego é Pros Coríntios A. E os versos-chave, que são aqueles que resumem a ideia principal dessa carta, estão no capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse livro pode ser dividido em 3 partes. A primeira está no capítulo 1 até o 4 e fala sobre divisões na igreja. A segunda parte, nos capítulos 5 e 6, fala sobre imoralidade. E a última parte, do capítulo 7 até o fim da carta, no capítulo 16, fala sobre diversas perguntas que eles tinham e Paulo foi respondendo. Jesus pode ser visto aqui nesse livro, principalmente como o Senhor da vida do crente. Ao longo da carta, Paulo vai falando toda hora que Jesus é o Senhor deles, é o Senhor da vida do crente. E no capítulo 8, a partir do verso 5, ele fala assim: mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E há muitas lições aqui. A primeira é a respeito do partidarismo, a respeito das divisões na igreja. No capítulo 1, versos 12 e 13, Paulo fala assim: com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E no capítulo 3, verso 4, ele fala: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo está explicando, olha, você seguir um líder e desprezar outro, isso é um sinal de mundanismo, isso é criancice, é sinal de que você não está vivendo como alguém que nasceu de novo, como alguém que recebeu o Espírito Santo. Nós todos, mesmo quem é da igreja A ou da igreja B, que tem o pastor X ou o reverendo Y, todos nós somos de Cristo. Cristo é aquele que morreu no nosso lugar. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso Senhor. E por causa de Cristo, não pode haver lugar para divisões, mesmo que sejam doutrinárias, mesmo que sejam de cunho geográfico, seja qual for a natureza. Nós temos algo muito maior nos unindo. Jesus é muito maior do que qualquer motivo para separar a gente. Então, que nós não sejamos mundanos e carnais como os coríntios eram. Outra lição está no capítulo 5, verso 11. Paulo vem falando a respeito de vários pecados que não devem ser tolerados dentro da igreja. Olha o que ele fala. Agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Você reparou que ele colocou no mesmo nível a imoralidade, a idolatria, a calúnia, o alcoolismo, o roubo e também a avareza? Mas o que é a avareza? Vamos dar uma olhadinha em Mateus 6, verso 24.
24. No Sermão do Monte, Jesus falou assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. No original ele fala Mamon, que era uma divindade associada ao dinheiro. O que Paulo e Jesus estão falando aqui é que a avareza é sinal de que você tem um outro Deus na sua vida, que está competindo com o Senhor para ver quem vai ser o dono do seu coração. O avarento é aquele que ama o dinheiro, que faz tudo pelo dinheiro, que morre de medo de perder o dinheiro. E na igreja, a gente tem muita gente que é avarenta, mesmo que seja pobre. Para ser avarento, não precisa ser rico, não. Basta amar o dinheiro, se apegar a ele, buscá-lo de todo o coração. Pode ter certeza que se a gente for assim, não vai ter lugar para Deus na nossa vida, não. E é por isso que não tem lugar para o avarento no reino de Deus. Vamos ser generosos. A melhor forma da gente dar um tapa na cara de Mamon é a gente sendo generoso com o dinheiro que Deus nos dá. É fazendo com que o dinheiro nos sirva e não o contrário. É fazendo com que o dinheiro seja dado com liberalidade, com generosidade, com alegria. Dê um tapa na cara de Mamon. Uma outra lição é que no Antigo Testamento Deus tinha um templo para o seu povo, mas agora no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, Deus tem um povo para ser o seu templo. É isso que Paulo está falando no capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Jesus falou isso também. O verdadeiro templo não é aquela construção que fica parada, onde a gente entra, onde a gente vai alguns dias na semana para cultuar a Deus e encontrar os nossos irmãos, não. O verdadeiro templo é o corpo daquele que ama a Deus. Olha o que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 2, versos 19 a 21. Jesus lhes respondeu: destrua este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantar em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Jesus também considerava que o verdadeiro templo de Deus era o corpo dele. E por causa do Espírito dele que mora dentro de nós, como ele havia prometido, o nosso corpo também é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro templo. É por isso que lá em Apocalipse, João não viu templo nenhum na Nova Jerusalém, porque nós somos o templo. Portanto, cuide da casa de Deus, que é o seu corpo, com reverência, com todo cuidado, para não entristecer o Senhor e para que ele possa perambular para lá e para cá durante muitos anos através dos seus passos, possa falar através da sua boca, possa olhar para as pessoas através dos seus olhos. E a última lição é que Paulo fala aqui na carta dele a respeito dos dons do Espírito Santo. São presentes que Deus dá para nós a partir do momento em que a gente se converte, dá o nosso coração para ele, dá toda a nossa vida, e começam a aparecer dom de línguas, dom de profecia, dom de cura, dom de operar milagres. Mas Paulo fala que Deus dá para nós também um dom que é o maior do que todos esses outros. Está lá no capítulo 12, a partir do verso 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E no capítulo 13, ele fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Assim, permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor, porque quando Jesus voltar, quando a gente morar com ele no céu, não vai precisar de fé. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê, a gente já vai estar vendo tudo. Não vai precisar ter esperança. Esperança é enquanto você espera algo que ainda não aconteceu. Já vai ter acontecido. Mas o amor nunca vai acabar, nunca vai cessar. Sempre vai ser aquilo que vai nos unir, aqui na terra ou no céu. O amor é o maior dom que a gente pode receber de Deus. E lá em Romanos, no capítulo 5, verso 5, ele fala assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O amor também é dom do Espírito Santo, que ele derrama no
coração de todo mundo que pedir. Eu já falei em outros vídeos que eu não sou naturalmente uma pessoa muito amorosa, não. Eu sou até bem impiedosinha, mas eu tenho pedido a Deus e tenho recebido amor diretamente do Espírito Santo para aquelas ocasiões em que você não consegue amar alguém, mas que você quer, você deseja, você sabe que você precisa. Peça a Deus. Não busque do seu coração, não. Busque do coração de Deus. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que nunca acaba. Esse é o amor que fez com que Jesus morresse por nós quando a gente ainda era pecador. E esse foi o resumo da primeira carta aos Coríntios. Na semana que vem a gente vai ver a segunda carta que Paulo escreveu para eles. Eu espero você lá.